Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast, o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região. Eu sou Valéria Araújo, sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Conselho, juntamente com a jornalista Kathleen Lopes e o assessor em TI Augusto Farias. E hoje nós vamos falar sobre reabilitação cardíaca, com ele, que é profissional de educação física e doutor em biotecnologia da saúde, Tiago Renner. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, sempre é um prazer contribuir para a nossa área, né? E principalmente através de um canal que a gente sabe que tem tanto alcance na nossa área da educação física. Vai ser muito bom. E para começar, o que é reabilitação cardíaca? Bem, a reabilitação cardíaca, ela é um programa de exercício físico, né? Como eixo central, ele tem o exercício físico na sua ponta inicial. E ele sempre está associado a outros contextos, como educação e saúde do paciente e trabalho multiprofissional. Não é só fazer exercício físico de qualquer forma, né? Existem os princípios do treinamento, onde a gente vai aplicar individualidade biológica, sobrecarga progressiva, para daí a gente pensar nas melhorias que esse paciente vai ter em termos de capacidade funcional e autonomia para a volta às suas atividades de vida diária de forma normal e com segurança. Então, o exercício físico é uma condição sine qua non dentro desse processo da reabilitação. Dentro das evidências científicas, hoje ele tem um papel central no programa de reabilitação cardíaca. E o que diferencia a atuação na reabilitação cardíaca da prescrição tradicional dos exercícios? Um dos principais fatores que a gente vê como diferença é o cuidado com como esse profissional ele vai ter com esse paciente. Então é necessário a gente fazer uma avaliação inicial, saber sobre algumas questões de histórico, exames, medicamentos que esse paciente está tomando, né? Porque após o infarto sempre tem ali uma série de medicamentos que está associado à doença. E isso tem interferência também no exercício físico. Então o profissional ele tem que estar atento a sempre estar observando, né, como a doença, o exercício físico e a farmacologia do remédio vão estar interagindo como resposta ao exercício físico. E você já falou aí profissional de educação física, quais são os outros profissionais que são envolvidos nesse processo? Dentro do programa de reabilitação, a gente tem uma equipe multiprofissional, a qual o profissional da educação física ele faz parte, né? E nós temos psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e o médico, né, como profissional também que integra essa equipe. E aí um diálogo entre todos esses profissionais, né, necessário para acontecer esse programa. Isso. A gente adota, né, sempre uma comunicação assertiva, porque a resposta que ele tem, às vezes, com o profissional da educação física durante o exercício, é interessante que seja comunicado ao médico, para daí a gente saber qual conduta ou procedimento adotar nas próximas sessões de exercício até. Certo. E aí, o exercício físico, ele sempre foi visto como seguro para esses pacientes cardíacos. Eu estou fazendo a pergunta e olhando aqui, pensando nos meus avós, que às vezes, quando acontecia algum problema cardíaco com alguém em casa, que tem uma pressão alta, é algo mais simples também, pressão, né? Mas sempre já diziam, não é para fazer atividade física que vai elevar a pressão. E nós estamos falando em algo muito mais complexo, né? E aí, sempre foi bem visto ou isso é algo que vem mudando ao longo do tempo? Na década de 40, a principal recomendação era ficar parado, né? Era o repouso extremo. E aí, através de uma coincidência talvez muito engraçada, né? Que levou a pensar no processo de exercício como reabilitação. A história, né, da reabilitação cardíaca ela começou da seguinte forma. Sempre existiu a doença cardiovascular como causa-morte, né, no mundo, a principal causa-morte no mundo. E aí um paciente teve um infarto e aí foi adotado o repouso total para ele. Só que ele não deixou de fazer suas atividades diárias de trabalho, né? Ele era esqueci o nomezinho agora. Ele era, não é carpinteiro o nome, mas marceneiro? Não. Lenhador. Ah, tá. Né? Eu acho que o nome é lenhador, o nome disso. Enfim, era um paciente que tinha como característica de trabalho diário... Intenso, né? E aí ele não deixou de fazer isso. Diminuiu sua frequência, sua intensidade. E aí toda vez que ele ia voltar à consulta médica, o médico percebeu que ele evoluía.
né, na sua capacidade funcional, na caracterização da doença. E aí foi perguntado o que é que ele fazia de fato. E aí ele abriu para o médico e disse, continuo fazendo minhas atividades de trabalho, né, laborais, que sou lenhador. E aí esse médico pensou, poxa, então será que ele está fazendo exercício, está afetando a doença de forma positiva? E aí começou a ideia da reabilitação cardíaca a partir desse médico na década ali de 40, 50, 60. E você falou muito sobre infarto, né? Existem outras doenças do coração que também possam ser tratadas da mesma forma dentro desse processo? Tem. A gente, dentro das doenças cardiovasculares, a gente tem uma série de classes de doenças, né? Uhum. Existem doenças raras, doenças congênitas, né? Além do infarto, a gente tem insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, Há processos que envolvem cirurgia. Processos também. que envolvem o transplante, né, do músculo cardíaco, enfim. Uma série de doenças, doenças raras, enfim. O exercício físico, na sua base conceitual, ele entra como tratamento central para quase todas as condições patológicas da doença cardíaca. Salvo quando tem a liberação médica, né? Uhum. Porque vão ter pacientes que, pela sua gravidade, não seja recomendado o exercício. Sim. Né? Mas, a princípio, o exercício ele entra como forma de tratamento e prevenção para as doenças cardiovasculares no geral. É importante a gente deixar claro aqui o que você está falando. A atividade física, o exercício físico, ele é importante, mas é necessário haver toda essa orientação e um entendimento dessa equipe multiprofissional para que ele seja liberado, né? Perfeito. A gente sempre diz, é muito bom, é bacana, é uma questão de saúde, mas é preciso saber o que você pode fazer e o que você não pode. E Perfeito. daí, né, os profissionais envolvidos é quem vão saber realmente dizer. E aí você falou isso sobre estudo em um momento que os estudos mais recentes mostram sobre essa questão da reabilitação cardíaca. Na literatura científica, a gente vê hoje que... Bonito esse povo que né? assim, na literatura científica. Eu não sou... O que é que os estudos mostram? Tem vários estudos, assim, tem uma classe de estudos chamada meta-análise. Né? A meta-análise ela é um compilado de vários estudos criteriosos que entram dentro dessa meta-análise. Sim. Então, são estudos muito robustos e criteriosos do ponto de vista metodológico. O que é que eles dizem? Fazer atividade física previne doenças cardiovasculares e ele é um eixo central para o tratamento. Então, a gente tem melhoras na condição de capacidade funcional, diminuição, aumento da autonomia do indivíduo, diminuição das internações que ele tem pós-doença, que é muito comum um paciente que tem infarto recorrente, ele tem acesso a novas internações, né, devido à doença. Sim. Mas se ele for uma pessoa que faz o programa de reabilitação cardíaca, essas internações são menores. Reduzidas, né? Taxa de consumo de medicamento, sobrevida após a doença maior. Então, são muitos benefícios, né, desde a capacidade funcional a você conseguir mais anos de vida, com qualidade. E aí, esse termo reabilitação cardíaca é algo que eu nunca tinha ouvido falar. A gente já tem conversado algumas outras vezes e é muito novo para mim. Isso é novo para mim, que estou aqui dentro da área, sou jornalista, mas estou dentro da área da saúde, né? Eu fico imaginando para o resto das pessoas. Então, porque ele ainda é pouco acessível. A gente percebe que talvez na própria grade curricular das universidades, a gente tem uma quantidade muito pequena de disciplinas que tratem sobre isso, né? Então, além disso... Porque é um pouco contraditório, levando em consideração que a gente tem cada dia um aumento no número de pessoas que infartam. Perfeito. Né? Principal causa-morte no Brasil e no mundo. Olha só. E aí a gente tem pouca disciplina que trata sobre esse assunto na graduação. Uhum. E fora da graduação, a gente também poucas ofertas de pós-graduação. O mercado, na sua demanda mais generalista, acaba que não absorvendo profissionais com esse olhar. E aí a gente precisa de uma formação maior de profissionais e que a sociedade saiba que o profissional de educação física ele trabalha também com essa parte da reabilitação cardíaca. Certo. E aí, tudo isso dentro de eu entendo assim, mais dentro de um viés da saúde no sentido particular e dentro da saúde pública.
A gente tem na saúde pública, a gente tem os programas, né, que antigamente era chamado de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mas hoje ele está com um nome diferente, EMUT, né, que são as equipes multidisciplinares. Então, o profissional de educação física, ele atua no governo, nas estratégias públicas, através da EMUT, né, que são equipes multiprofissionais. E aí, dentro desse contexto, eu consigo realizar atividades voltadas para a saúde, e aí entra grupos especiais, como indivíduos hipertensos, diabéticos, idosos, e também pacientes cardiopatas. Sim. O que a gente percebe na prática é que os profissionais, existe uma pouca capacitação para trabalhar com cardiopatas. Entende? Tá. E aí a gente precisa talvez aumentar o número de profissionais que saibam trabalhar com essa temática especificamente. É necessário um estímulo. Quer dizer, o maior estímulo já são esses números que você falou, né? E aí, como é que você vê? A gente tem um país onde o maior número de mortes é por cardiopatias, por infarto, e aí a gente não tem ações diretamente voltadas para isso, para a reabilitação, nem no a prevenção, na verdade, nem a reabilitação. Isso é uma prática comum a nível nacional. Sim. Né? Existem pouquíssimos programas de reabilitação cardíaca no Brasil, em geral. Comparado aí à quantidade de academias que tem, então comparado à quantidade de mortes que tem, né, dentro desse contexto. É muito contraditório. É muito contraditório. E, além disso, as políticas públicas também de incentivo, né? Isso. A estar trabalhando especificamente com esse grupo. Além disso, a gente acaba aqui vendo uma restrição, né, das práticas voltadas para esse público. Né? A tendência é que os médicos dizem, não, vamos ficar em repouso que é mais seguro. E, na verdade, ficar em repouso é a pior coisa para o cardiopata. Ele tem que se movimentar. Mas também não é só, vai lá e caminha de qualquer jeito, faz caminhadas, né, de manhã cedo ou à tarde. Não, tem que ter um acompanhamento. Né? Porque senão esse paciente ele acaba estagnando dentro do exercício físico, não tendo ali adaptações, né, como a gente chama, e ele não consegue melhorar na sua condição física e funcional. E aí, como é que você enxerga o futuro da reabilitação cardíaca e do exercício no campo da saúde? Eu vejo que daqui para frente, né, a gente está tendo aí uma onda de pessoas sofrendo infarto, né, indivíduos mais velhos, indivíduos também muito jovens. Isso. E cada vez mais eu acredito que essa área tende a crescer e ter maior número de profissionais indo para essa área. Porque a demanda está aumentando. Né? A gente precisa de profissionais que sejam competentes do ponto de vista do conhecimento, né, para trabalhar com esse público que está acontecendo os infartos e está carente porque talvez não tenha ali um profissional que ele possa acompanhar ele na prescrição do exercício. E aí nem sabe, até a própria família não sabe como agir, né? Porque entende que só o cardiologista é a pessoa responsável ali por cuidar dele. Exatamente. E aí, se o cardiologista não direciona para os outros, é isso que eu fico pensando, sabe? Essa ideia esses encaminhamentos, né? Dessa equipe multidisciplinar que tem que estar muito integrada, mas ela tem que ser mais ou menos fixa. Eu não sei se eu estou conseguindo passar bem. Porque você é médico, eu sou nutricionista, outra pessoa é profissional de educação física, mas eles estão separados. Em tese, não deveria já existir um projeto dessas pessoas unidas, uma empresa, talvez, dessas pessoas unidas, para disponibilizarem esse tipo de programa? Pois é. Para você ter uma ideia... Por isso que eu pensei na saúde pública, porque talvez fosse mais fácil... Algo mais viável. A iniciativa vindo da saúde pública, o entendimento que tem que estar aqui todo mundo integrado para a gente entregar para o cidadão esse programa. Isso. Que resolva, né, essa lacuna que a gente tem na sociedade. Exatamente. Mas é isso. Falta muito esse acompanhamento, né? Desde a saúde pública ou iniciativas privadas. Pra você ter uma ideia, a gente tem apenas um programa de reabilitação cardíaca aqui em Natal, né? Que funciona. Tá vendo? E aí é um nicho para quem está assistindo, olha, não só profissional de educação física, mas de outras áreas da saúde, já é algo a se pensar, né? E aí, Tiago, que conselho você daria para quem, já pegando esse gancho também, para quem está assistindo e quer atuar junto à reabilitação cardíaca? Bem, na hora que você for pensar numa pós-graduação, né, tenta pensar na pós-graduação ali voltada para grupos especiais, e envolve idosos, hipertensos, diabéticos,
mas que também tem ali o paciente cardiopata. Eu vejo muito aluno da educação física que tem interesse em trabalhar com idosos, né? E o idoso, ele não é somente idoso. Ele é idoso diabético, ele é idoso tem alguma cardiopata. comorbidade. A maioria sempre vai ter alguma comorbidade. Sim. E aí é nesse detalhe que a gente tem que se atentar. E aí eu vou falar talvez uma coisa mais técnica, mas quem é da área vai entender o que eu vou falar, que é o seguinte. Existe um modelo de treinamento chamado treinamento isométrico, né? Que para o idoso, o treinamento de preensão manual isométrico, ele é muito interessante, porque ele de fato diminui a pressão arterial. Mas se esse idoso tiver uma doença valvar, como uma doença associada, né? Sim. Esse treinamento isométrico ele não é bem-vindo, porque ele pode causar alterações na conjuntura do músculo cardíaco advindo desse problema valvar. Sim. Então, é esse raciocínio clínico que tem que ser amadurecido. Não é só pensar que o meu aluno é idoso, só idoso. Ele não é. Ele tem algumas associações, né, de comorbidades, e eu tenho que estar fazendo um raciocínio clínico entre várias patologias para ver como o exercício físico ele vai se encaixar da melhor forma para aquele paciente. Pensando que a prescrição ela é sempre individualizada, né? Eu não posso generalizar o exercício aeróbico para todo mundo, ou treinamento de força, ou treinamento isométrico. E eu tenho que individualizar essa carga e esse modelo de treinamento. Tiago, foi um prazer conversar com você, entender mais sobre reabilitação cardíaca também. Eu espero que você que está acompanhando aí conosco também tenha ficado curioso, já sabe, né? Teve algum caso na família, a quem deve procurar. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aí seu contato, suas redes sociais, para quem ficou mais curioso, para quem quer saber mais de como acessar informações, estudos, enfim, com você. Eu deixo uma palavra de incentivo, né, aos profissionais que sempre busquem cada vez mais conhecimento, se aperfeiçoem cada vez mais na sua área, né, de expertise que você tem. E caso você tenha interesse em estar adquirindo mais conhecimento sobre essa área, né, você pode estar entrando em contato comigo ali no Instagram, através do Thiago, René, _PhD, e a gente pode estar trocando aí alguns e-mails, né, mandando material de estudo, artigos relacionados à doença cardiovascular e exercício. Você divulga muitos conteúdos lá também, né? Tem curso, tem tudo. Isso, tem algumas coisas que a gente faz aqui de capacitações, né, de grupos especiais, idosos, hipertensos, que a gente sempre fez aqui na nossa cidade. E também é uma estratégia de você estar se capacitando. Pois é. A pessoa já corre lá, já segue, já fala com ele, já tem networking garantido, né? E obrigada, viu? Mais uma vez. Foi muito bacana estar aqui e aprender até um pouco mais com você, porque eu faço ideia. Quer dizer, eu confesso que eu não fazia muita ideia também do que se tratasse. E a gente entende aqui dentro do contexto do CREF a importância do profissional da educação física, mas é importante ver como tem mais gente envolvida em todo esse processo, né? O profissional de educação física hoje ele está inserido nas 3 camadas, né, de atenção à saúde. Nível primário, secundário e terciário. E o nível de complexidade, né? E aí a gente tem o exercício físico como cargo-chefe para ter as nossas intervenções dentro do contexto da saúde. Mas agora eu vou realmente encerrar, porque senão a gente fica muito tempo conversando e você que está assistindo é quem vai tirar essas dúvidas com ele. Obrigada por ter acompanhado o nosso programa até aqui. Ficou curioso sobre como funciona o CREF 16RN, ou se você é profissional também de educação física e quer saber mais sobre as ações que nós desenvolvemos aqui, é só acessar o Instagram, @CREF16RN oficial. Tem dúvida? Manda por lá também que a gente responde. Esse episódio vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Se tiver alguma sugestão sobre tema, manda pra gente também, tá ok? Até o próximo episódio.